Unidade Taguatinga Sul, turnos matutino e vespertino, e também aos alunos da unidade do Riacho Fundo, turno matutino. O tema da nossa aula hoje será população, dando sequência ao vídeo 1. Então, você que não assistiu o vídeo 1 a respeito do tema população, te aconselho a assistir, ou você que não assistiu a aula online, enfim. Se você não tem conhecimento nenhum a respeito de população, eu te aconselho a assistir o vídeo 1. E também falaremos sobre um outro tema, que é a introdução à industrialização, ok? Primeira coisa que você precisa saber a respeito do tema população é que sempre que nós associarmos esse nome população, é importante você saber o que significa o tema demografia, porque muitas vezes as pessoas confundem, tá? E quando na verdade é a mesma coisa. Toda vez que você ouvir falar sobre população, demografia é a mesma coisa. Demografia significa o estudo da população de uma área, ok? Essa população nos países do globo, ela é avaliada a partir da pirâmide demográfica, está lá na aula 1. Essa pirâmide demográfica, ela é importante porque ela estuda a idade da população. Ela é dividida em 3 partes, então nós temos a base da pirâmide, que representa o número de jovens, que vão do 0 aos 19 anos. O corpo da pirâmide, que representa o número de adultos, que vão dos 20 aos 59 anos de idade. E acima dos 60 anos de idade, nós temos os idosos, ok? Densidade demográfica também é um outro tema importante para estudar a população. O que é densidade demográfica? Densidade demográfica significa número de habitantes por quilômetro quadrado, ok? Então vamos supor, por exemplo, sétimo ano, que eu tenho aí uma cidade X, tá? Nessa cidade X eu tenho 500 habitantes. Se eu pegar esses 500 habitantes e dividir pela área, tá? Vamos supor que a área, sei lá, vamos colocar aí que a área desse pequeno povoado de 500 habitantes é de 5 quilômetros quadrados. Então, se eu pegar os 500 e dividir por 5, se eu pegar os 500 habitantes e dividir por 5, eu terei o resultado 100. Então, nessa área X, temos 100 habitantes a cada quilômetro quadrado. Então, é muito simples. O cálculo de população, para você entender o cálculo da população, basta que você faça essa divisão. Número de habitantes, tá? População dividido pela área. Então, aí eu citei esse exemplo na prática, tá? Então, número da população dividido pela área, e aí eu tenho o resultado por quilômetro quadrado. E esse resultado sempre deve estar por 1000. Lembra lá do cálculo do crescimento vegetativo? Que é o pontinho em cima mais os 2 pontinhos embaixo. Então, esse é o estudo esse é a fórmula que a gente utiliza para fazer o cálculo de densidade demográfica, que na verdade é muito simples, né? Eu vou dar no problema o número da população, vou colocar a área, e a partir daí você faz essa divisão, número de habitantes por quilômetro quadrado, pela área que eu der, e aí eu vou ter o número de habitantes por quilômetro quadrado. No Brasil, gente, ao fazer essa análise da pirâmide demográfica e também análise do número de habitantes por quilômetro quadrado, o que percebemos é que, em geral, o número de homens o número de mulheres é ligeiramente superior ao número de homens, tá? Como assim? Então, nós temos muito mais hoje a presença de mulheres do que a presença de homens no mercado de trabalho. Para ser mais exata, assim, no último censo de 2010, nós tínhamos aí 51% do total da população sendo feminina e 49% desse total sendo os homens, representando os homens. Então, 51% de homens e de mulheres, aliás, 51% de mulheres e 49% de homens. Apenas 3 estados do Brasil apresentam um número de homens superior ao número de mulheres, tá? Apenas 3 estados. Quais são eles? Nós temos aí, tá na página 58, se você quiser me acompanhar, tá? Rondônia,
Mato Grosso e Roraima, ok? São os 3 únicos estados do Brasil cujo número de homens é ligeiramente superior ao número de mulheres, ok? E os demais estados, todos eles, sem exceção, o número de mulheres é ligeiramente superior ao número de homens. Agora, tem 3 estados em que esse percentual se destaca a mais de 3 ou 4%, porque a média, quando eu utilizo esse termo ligeiramente superior, a média é de 3 a 4%. Número de mulheres superior ao número de homens por estado. Mas 3 estados do Brasil, esse percentual é um pouco maior. Chega, inclusive, em alguns casos, a 6%, tá? Os 3 estados em que o número de mulheres é bem significativo, muito maior do que o número de homens, são os estados do Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Esses 3 estados aí se destacam pela presença feminina bem maior do que a presença masculina, ok? Beleza? Com isso, gente, o que acontece? Não poderia ter como resultado aí uma evolução dessas mulheres, né? Até as décadas de 60, essas mulheres, a participação dessas mulheres, se você observar na tabela da página 61, era muito pouco a participação das mulheres no mercado de trabalho. Olha só essa tabelinha da página 61 do material de vocês. O que acontece? Olha, em 1940, o percentual de homens era de 81% no mercado e apenas 19% das mulheres no mercado de trabalho. Quando você observa essa tabela, você vê que esse percentual vem a cada vez mais aumentando. Em 1980, por exemplo, nós tínhamos 73% dos homens no mercado de trabalho e 27% de mulheres. Hoje, gente, está praticamente equilibrado. Mais um pouquinho as mulheres chegam lá. 56,5% dos homens hoje no mercado de trabalho e 43,5%. Mas pesquisas mostram que, infelizmente, muitas empresas ainda têm o preconceito de estar contratando mulheres. Outras, pelo contrário, dão preferência à mão de obra feminina. Eles alegam que a mão de obra, as mulheres, elas são mais detalhistas, né? Procuram fazer o trabalho com mais perfeição, inclusive na área de construção civil, ok? É um grupo que tem aumentado bastante, o conjunto das mulheres que tem ingressado aí na área de construção civil tem aumentado bastante, ok? Para encerrar o tema população e entrarmos aqui no tema industrialização, que é o nosso segundo tema, eu quero falar um pouco sobre etnias, ok? Etnias, pessoal, se refere a raças, está na página 65. No Brasil, 3 grupos, tá? 3 raças contribuíram para o processo de povoamento do Brasil, que foram os índios, os negros e os brancos. E como esses grupos foram bastante significativos no território brasileiro, o Brasil ele acabou sendo resultado do processo de miscigenação. Ou seja, a mistura de raças. Então nós temos aí o mulato, que vai ser a mistura do branco com o negro. Nós temos o caboclo, que é a mistura do branco com o índio. E temos o cafuso, que é a mistura do índio com o negro, tá? Essas são as 3 principais etnias que estão presentes no território brasileiro, ok? Que contribuíram para o território brasileiro. Eu não sei aqui se eu separei umas imagens, gente. Essa aqui é da pirâmide etária. Vocês lembram, né? Que a gente tem que falar muito dessa pirâmide, porque ela faz parte da população. Eu não posso encerrar o tema população sem te colocar, deixar você bem maduro com relação a isso, né? Essa pirâmide etária, nós temos aí o número de jovens, que é a base da pirâmide, o corpo da pirâmide representando o número de adultos, e o ápice, ou seja, o topo da pirâmide, representando os idosos. E fechamos população com a frase que não pode, de forma alguma, ser esquecida por você. O Brasil está deixando de ser um país jovem e cada vez mais se tornando um país maduro. Dentro desse período, tá, de evolução dessa população, de característica dessa população, nós trazemos agora a industrialização.
No Brasil, pessoal, essa industrialização, ela foi bastante incisiva, é, principalmente no final do século XIX, tá? E início do século XX, essa industrialização no Brasil passou a ser bastante significativa. Mas eu quero partir, antes de falar sobre como aconteceu a industrialização no Brasil, é importante fazer um apanhado geral sobre esse processo de industrialização, ok? Essa imagem aí representa algo muito bonitinho, né? Um crochêzinho, um forrinho que foi feito de crochê, tá? É o artesanato. Ele é bastante utilizado nos dias atuais, né? Mas ele não é de hoje, tá? O artesanato foi a primeira forma de industrialização. Aliás, o que é indústria, hein, gente? Tem que compreender, antes de mais nada, o que é isso. A indústria refere-se à atividade que tem a capacidade de transformar a matéria-prima, ou seja, aquilo que eu retiro da natureza, em produtos que serão utilizados pelo homem, ok? Isso é indústria, tá? No mundo, gente, essa imagem que vocês estão vendo foi a primeira forma de industrialização que aconteceu, que foi o artesanato. A principal característica do artesanato, vamos ver se você consegue deduzir aí. Esse forrinho aí, você acha que foi feito por uma pessoa ou por várias pessoas? O que você acha? Por uma pessoa, né? Então, a principal característica do artesanato é a ausência de divisão de trabalho, ok? Essa é a primeira característica que marca o artesanato. Então, a ausência de divisão de trabalho foi o que marcou o artesanato. Ou seja, o sucesso do produto para se desenvolver depende exclusivamente de uma pessoa. Apenas uma pessoa, tá? Então, o artesanato, ele é nitidamente marcado pela ausência de divisão de trabalho, ok? Essa foi a primeira forma de industrialização no Brasil. Alguns instrumentos, portanto, gente, eram utilizados aí, como, por exemplo, as tesouras, os martelos, as agulhas, as linhas de costura, ok? E, normalmente, esse artesão, ele trabalha para quê? Para o seu sustento, ou no máximo para sustentar a sua família. E, sem dúvidas, o capricho maior das três indústrias que eu vou apresentar, a primeira eu já estou te apresentando, que é o artesanato, a melhor delas, ou seja, aquela em que o produto sai com maior eficácia, com efetividade, com eficácia, é o artesanato, tá? Porque ele tem um custo barato, né, para o artesão. Ele não é caro, o material acaba não sendo, o artesão procura comprar um material de qualidade bom e ele vai desenvolver também um trabalho de qualidade. Então essa foi a primeira forma de industrialização. Com o passar do tempo, tá, entre a indústria moderna, que é a terceira fase que eu vou apresentar, e o artesanato, entre os séculos 16, 17 e 18, surge a segunda forma de industrialização, que é a manufatura, pessoal. Diferente do artesanato, em que caracteriza-se pela ausência de divisão de trabalho, na manufatura já existia a divisão de trabalho, ok? Porém, o que acontecia? Essa divisão era bem remota, tá? Então, cada indivíduo ficava responsável por uma tarefa diferente. Mas as máquinas utilizadas eram máquinas antigas, tá? Como, por exemplo, os teares. É o principal exemplo de instrumento utilizado nessa segunda fase do processo de industrialização. Os teares, ok? Então, na verdade, quando nós falamos dessa segunda fase, que é a manufatura, ou se você preferir, também pode utilizar o termo maquinofatura, tá? Também é um outro nome que nós damos a essa segunda fase. Ela também é conhecida como fase intermediária. Intermediária por quê? Porque ela aconteceu entre o artesanato e entre a indústria moderna. Então, em meio a esse processo, né, entre esses dois processos, veio essa fase que é a manufatura, ok?
Agora, o importante é você saber que as máquinas utilizadas na manufatura são máquinas muito antigas, tá? Como, por exemplo, os teares, mas a divisão de trabalho ela já acontecia aí nessa segunda fase da industrialização, que é a manufatura, ok? E agora nós vamos para a terceira fase, tá? Que acontece no século XVIII na Inglaterra, na verdade no final do século XIX, mais incisivamente no século XVIII na Inglaterra, surge a chamada indústria moderna, ok? A indústria moderna, pessoal, ela é marcada por uma intensa divisão de trabalho. Então, a divisão de trabalho que já acontecia na indústria intermediária, ela veio com mais força na indústria moderna, que acontece no século XVIII. E ela apresenta duas características principais: produção em larga escala e em série. Como assim, professora? Grande quantidade de produtos, tá vendo? Uniformizados, tá? Grande quantidade de produtos uniformizados em um curto período de tempo. Produção em larga escala e em série, ok? Isso foi o que marcou aí a chamada indústria moderna. Intensa mecanização, intensa mão de obra especializada, ok? Cada indivíduo sendo responsável por uma tarefa diferente. E agora também, gente, as fontes de energia passam a atuar nessa terceira fase do processo de industrialização, que é a indústria moderna, tá? Quais eram as fontes de energia que eram utilizadas para fazer, para concretizar, para utilizados nessa indústria mecânica? Petróleo, tá? Era bastante utilizado, e também o carvão mineral. Agora, cuidado para você não confundir o carvão mineral com o carvão vegetal, tá? O carvão mineral é aquele que foi produzido lá na era paleozoica, há milhões e milhões de anos atrás, e tem o teor calorífico. E também, gente, esse carvão mineral que era utilizado, o teor calorífico dele não eram todos os carvões minerais que eram utilizados, porque existem 4 tipos de carvão mineral, que são o antracito, olha só, sugestão aí para o nome dos filhos de vocês: antracito, hulha, lignito e turfa, tá? Esses são os 4 tipos, as 4 classificações de carvão mineral. Então, foram restos de vegetais que ficaram soterrados há milhões e milhões de anos atrás, que com o passar do tempo passaram a adquirir calorias. E eles se classificam em 4 grupos: antracito, hulha, lignito e turfa, sendo que o antracito e a hulha possuem alto teor calorífico, esses eram mais utilizados nas indústrias mecânicas, e o lignito e a turfa são de baixo teor calorífico, então eles já não eram tão utilizados assim. E o petróleo, né? O petróleo realmente, até linha de frente também, até hoje, né? Até hoje é a principal fonte de energia, o petróleo, embora seja uma grande fonte de poluição, assim como o carvão mineral também, mas é o mais utilizado. Já existem outras sugestões, né, de fontes de energia limpa, como energia eólica, energia vinda a partir do biodiesel, enfim, existem outras fontes de energia, mas ainda hoje o petróleo continua sendo aí a principal fonte de energia. Como você percebe, gente, dos 3 tipos de indústrias que eu apresentei, a principal, você já pode concluir, é a indústria moderna, tá? Essa indústria moderna, ela classifica-se em 3 grupos, por ser o principal tipo de indústria, tá? Ela se classifica em 3 grupos, que são a indústria de transformação, a indústria extrativa e as indústrias de construção, ok? Então, veja bem, a indústria moderna ou indústria mecânica, se você preferir, tá? Foi o último tipo de indústria que surge nesse período, no final do século XVII e incisivamente no início do século XVIII, e é a mais importante porque ela consegue produzir uma grande quantidade de produtos em um curto período de tempo, com intensa mecanização,
mão de obra especializada e divisão de trabalho intensa, cada indivíduo sendo responsável por desenvolver uma tarefa diferente. Como essa indústria moderna é a mais importante, ela se classifica nesses 3 grupos: transformação, extrativa e construção. Vamos lá. Essa indústria de transformação, tá? Ela se classifica em 3 grupos. A indústria de transformação, ela pode ser de bens de produção, bens intermediários e também indústrias de bens de consumo. Vamos lá, então, entender cada um desses 3 grupos de indústrias. Lembrando que esses 3 fazem parte da chamada indústrias de transformação, ok? Vamos lá. Indústrias de bens de produção, que está dentro do grupo das indústrias de transformação, tá? Fabricam produtos que são utilizados por outras indústrias. Como assim? É o caso das indústrias siderúrgicas, tá? Elas vão produzir aço, por exemplo, que é indispensável à fabricação de produtos industrializados, ok? Então, ela vai retirar da natureza essa matéria-prima, vai transformar essa matéria-prima, o aço, que será utilizado por outras indústrias. É a base de tudo, gente. Por isso, essas indústrias, elas também recebem o nome de indústrias de base, tá? As de bens de produção também podem ser chamadas de indústrias de base. Nas décadas de 30, de Getúlio Vargas, essa indústria ela foi muito importante, tá? A indústria de base ou siderúrgica, ela foi, principalmente as indústrias siderúrgicas, que é um tipo de indústria de base ou de bens de produção, ela foi bastante significativa no Brasil na época do período Getúlio Vargas, nas décadas de 30, ok? O segundo grupo de indústrias são as indústrias de bens intermediários. Produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados por outras indústrias, ok? Como assim? Eu vou produzir uma máquina que vai ser utilizado, por exemplo, lá na indústria da marcenaria, tá? A marcenaria, ela vai ter que ter uma serra, não é? Então, essa máquina, que é a serra, ela vai ser produzida nessa indústria que eu chamo de indústrias de bens intermediários, ok? Então, é muito simples. Eu vou produzir máquinas, equipamentos, que serão, como peças, ferramentas, que serão utilizados sempre por outras indústrias. E o último grupo dentro das indústrias de transformação são as chamadas indústrias de bens de consumo, tá? As indústrias de bens de consumo fabricam produtos que serão consumidos diretamente pelas pessoas. Então, eu vou produzir, depois de tudo isso, né, eu vou produzir, por exemplo, essa garrafa, tá? Essa garrafa, ela foi produzida nas indústrias de bens de consumo. Eu vou consumir, eu vou lá, essa garrafa vai estar produzida, tá tudo prontinho lá para ir pro comércio. Depois eu vou lá no comércio e vou comprar esse produto, certo? Deixa eu aproveitar e já tomar mais uma água aqui. Então, essa indústria, pessoal, de consumo, ela já tá tudo pronto para ir pro comércio, tá? Todo o acabamento dessa garrafinha aqui, por exemplo, tudo que foi pronto, tudo que foi ela foi lixada, ela é de alumínio e tudo mais, que apesar de ter excesso na natureza, esse bem não renovável, né, eles conseguem produzir esses materiais tão bacanas aqui. É um exemplo, tá? Dessa indústria de bens de consumo, tá? Então, essas indústrias, elas classificam em 2 grupos. As indústrias de bens de consumo podem ser duráveis ou ainda podem ser não duráveis, tá? As duráveis, pessoal, são aquelas que demoram um longo período para terminar, para acabar. Por exemplo, os automóveis, tá? É um exemplo nítido e claro aí dessas indústrias de bens de consumo duráveis. Agora, veja bem, roupas não duráveis. Ah, professora, como assim? Eu tenho uma calça que tem 5 anos, tem 10 anos. Eu também tenho roupas assim, gente, de muitos anos. Mas ela é porque eu sou cuidadosa, você é cuidadoso, que fez com que essa roupa durasse um longo período. Mas as roupas, as indústrias têxteis, tá? Estão no grupo dos não duráveis, ok?
Agora, móveis, automóveis, tá? Estão no grupo das indústrias de bens de consumo duráveis, ok? O segundo grupo de indústria, pessoal, são as indústrias extrativas. E tem um trechinho dessa indústria que eu gostaria de ler aqui com você. Tá na página 9 do seu material, ok? Página 9 do seu material fala assim, sobre as indústrias extrativas. Praticado por homens e mulheres desde a pré-história. O extrativismo tornou-se uma atividade industrial nos setores de importância fundamental para o crescimento econômico. As indústrias extrativas, sétimo ano, são aquelas que vão extrair da natureza os elementos e vão produzir pelo homem. Por exemplo, a bauxita, o ferro, a extração de petróleo da natureza, ou seja, são as primeiras extrações, tudo aquilo que eu vou retirar da natureza, diretamente da natureza, tá? Professora, isso aí não é a indústria de bens de produção? As indústrias de bens de produção, ela já pega ali, eu vou pegar ali da natureza o bruto, tá? O bruto, por exemplo, o ouro, ele vai ser lapidado para transformar depois para aliança, não vai? Ele vai ser, eu vou pegar o ouro lá bruto da natureza, vou moldar esse ouro e vou mandar lá para a indústria ourífera. Aqui é diferente, aqui não, na extrativa eu vou pegar lá o grosseirão mesmo, sabe? Essas primeiras atividades que eu vou colher, seja ela vegetal, animal ou ainda mineral. O extrativismo ele se classifica nesses três grupos, tá? Animal, extrativismo animal, vegetal e o mineral. Por exemplo, no caso do extrativismo animal, tá? Eu vou extrair lá da natureza esses elementos. O leite, tá? É um laticínio. Eu vou extrair o leite lá da vaca, eu vou tirar o leite da vaca. Mas ela vai ter que passar por uma outra indústria, tá? De transformação. Eu vou ter que pasteurizar esse leite, eu vou ter que cuidar desse leite para depois enviar para o comércio. Então, a indústria extrativa, ela vai pegar ali o bruto, ela vai pegar ali da natureza essas primeiras atividades para depois transformá-las em produtos que serão utilizados pelo homem. Essa é a de bem de produção, a extrativa não, é o grosseirão. Eu vou direto lá na natureza, vou extrair elementos e vou utilizar. Por exemplo, tem a cenoura, não tem? Lá na feirinha que tem aqui, próximo à minha casa, toda quarta-feira, eles vendem uma cenoura, tem uma banca lá que vende cenoura com as folhinhas, né? Quando a gente vai comprar a cenoura no mercado, não vem essas folhas. E nessa banca eles fazem questão de deixar lá as folhinhas da cenoura para mostrar que foi extraído diretamente ali da chácara deles e tudo mais, né? E faz sucesso essa banquinha. Depois, se vocês vierem aqui, depois vocês procurem essa banquinha, uma banquinha de produtos orgânicos. É muito interessante. Então, pessoal, essa indústria é chamada indústria extrativa, tá? As primeiras atividades, ok? E o último tipo de indústria que eu quero comentar com vocês são as chamadas indústrias de construção. Pessoal, com a Revolução Industrial, essa atividade da indústria de construção se tornou muito importante, tá? Ela se classifica também em três grupos, tá? Indústrias de construção naval, que trabalham na fabricação de navios. Indústrias de construção civil, que vão produzir casas, edifícios residenciais, comércios, tá? E outros serviços. E as indústrias de construção pesadas, que são, por exemplo, as rodovias, os aeroportos, os túneis, tá? São exemplos desse tipo de indústria, ok? Na próxima aula de geografia, nós vamos falar sobre a segunda parte do processo de industrialização, que é muito importante. Nós vamos entender na próxima aula, a partir desse apanhado geral que nós fizemos de indústrias. Veja que hoje nós não falamos sobre o processo de industrialização no Brasil. Isso vai acontecer no próximo vídeo que eu vou gravar, que vai ser Indústria Parte 2. Hoje nós falamos apenas sobre a primeira parte da indústria.
Mas eu já quero deixar um gancho para você aqui do que vai acontecer na próxima aula, tá? Nós estaremos falando como que aconteceu o processo de industrialização no Brasil. Como, quando? Foi tardio? Será? Então, nós vamos entender na próxima aula 3 fatores que são importantíssimos, 7º anos, que contribuíram para o processo de industrialização no Brasil, ok? Por hoje é só. Então, nós vimos hoje sobre esse finalzinho da população e também sobre o aspecto geral do processo de industrialização no mundo, e na próxima aula nós entramos aí como que aconteceu o processo de industrialização no Brasil, que é o que nos interessa, na verdade, né, gente? Porque a proposta do curso do 7º ano é o estudo do Brasil. Mas essa introdução, sem ela, se eu não falasse sobre essa introdução da industrialização, você ia ficar boiando, tá? Então é um tema também que faz parte desse curso, ok? Por hoje é só, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.